uma pessoa ansiosa ela sente? Taquicardia, daquele aperto no peito, né? O coração parece que acelera. Muitas pessoas com ansiedade, elas têm dificuldade de dormir. Então elas ficam rolando na cama de um lado para lá, lado para cá e não conseguem dormir. Aí dá 1h30 da manhã, dá 3 horas da manhã, virou o dia, 6 horas da manhã e você não conseguiu pregar o olho. Isso porque a tarde inteira você ficou esperando, não vejo a hora de chegar à noite para eu dormir porque eu estou exausto. Mas a ansiedade faz você perder noites de sono. Então você fica pensando em tantas coisas ao mesmo tempo e parece que o sono vai embora. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que o seu desejo do dia era chegar a hora de dormir. Alguém mais aí se identifica? Muitas pessoas diante da ansiedade sentem um medo, mas um medo incontrolável. A pessoa ela sente um medo absurdo, um medo, um desespero. E muitas vezes não está nem acontecendo nada, ou às vezes até está acontecendo alguma coisa, mas é um pouco desproporcional o que a pessoa sente em relação à situação que ela está passando. Muitas pessoas também, diante da ansiedade, parece que o pensamento fica extremamente acelerado. A pessoa ela começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então ela pensa, a mente dela ela se perde em tantos pensamentos. É uma explosão de sentimentos, eu diria. Sejam bem-vindos, pessoal. Outra coisa também que muitas pessoas sentem, muitas pessoas quando estão com ansiedade ali aflorada, a pessoa ela começa a transpirar demais. Tem gente que molha inteira a camisa. De tanta ansiedade, a pessoa ela vai transpirando. A respiração muitas vezes muda. A pessoa fica ofegante. Então, esses são os sintomas, o que a pessoa sente quando ela está ansiosa. Senti medo mês passado, é fora do controle. Exatamente isso. Então, aqui são os sentimentos, o que a pessoa... Aliás, sentimentos não, o que a pessoa sente diante da ansiedade. Então, são esses sintomas. Muitas pessoas acham, né, que estão tendo até um problema de coração, né, porque sente o coração apertar, o coração acelera, transpira. Tem gente que cai a pressão, aquele desespero, aquela sensação horrível. Quem tem ansiedade, quem viveu um período ansioso, sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. Então, aqui, a primeira parte, nós conversamos a respeito do que você sente. A minha irmã falou que o nervo pula também, exatamente isso. Eu fico acelerada, a Alzira está dizendo, então fica acelerada, né? Eu sinto tudo isso, a Lídia concordou com tudo. Então, isso é o que você sente quando você está ansioso. Agora eu quero pensar com você quais são os pensamentos que passam na sua mente quando você está ansioso, ok? Pode parar para pensar. Se você é uma pessoa ansiosa, pode ser que o seu pensamento fica sempre assim. Por que eu não falei? Gente, por que eu perdi aquela oportunidade? Eu deveria ter falado. Eu deveria ter sido firme. Eu deveria ter me posicionado. Então a pessoa ela fica com a mente o tempo inteiro pensando. Sempre parece que é uma questão sempre ligada ao passado. Por que eu não falei? Ai, se eu tivesse ouvido aquele conselho, minha vida estaria diferente. Então, se eu tivesse ouvido, parece que a pessoa ela fica sempre pensando, se questionando, como se ela pudesse alterar, como se ela pudesse mudar o passado. Então, são pensamentos muitas vezes ligados ao passado. Como a Fer está dizendo aqui, eu fico remoendo, essa é a palavra, né, Fer? Remoendo o passado. E muitas vezes você pode ficar se questionando, né? Será que minha vida seria diferente hoje? Como minha vida seria se eu não tivesse feito direito, mas se eu tivesse feito nutrição? E a pessoa, ela gasta energia, ela gasta tempo pensando, se questionando e tudo intimamente ligado ao passado. A Rosane tá ligando, ela tá dizendo assim, eu na vida fico o dia todo com o pensamento fixo. E muitas vezes esse pensamento fixo é como eu estou dizendo aqui, né? É sempre no passado. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, eu não teria perdido essa oportunidade. E se eu não tivesse casado? E se eu tivesse casado? Então, essa é a parte de pensamento dos ansiosos. Então, é ligado, fixado, parece que é um pensamento fixo ao passado. E muitas pessoas ansiosas, elas ficam com a mente fixa no futuro.
Como isso se manifesta? Você pode ficar pensando assim, um exemplo. Hoje nós aqui estamos numa segunda-feira, 7h11. E pode ser que o seu coração, a sua mente, tá lá na quinta-feira, porque você tem que resolver uma situação no seu trabalho. Então parece que você não tá aqui nessa segunda. Você fica pensando o tempo inteiro nessa reunião que vai acontecer quinta-feira. Aí você fica pensando, eu vou falar isso, você vai ver, eu vou falar, eu vou me posicionar assim. Então você fica o tempo inteiro, você canaliza toda a sua energia, toda a sua mente, todo o seu tempo nessa conversa, naquilo que vai acontecer na quinta-feira, naquilo que vai acontecer amanhã, naquilo que vai acontecer daqui 2 anos, naquilo que vai acontecer daqui 1 mês. Mas parece que a sua mente, você, tá lá no futuro. Então você fica o tempo inteiro, eu vou fazer, mas e se eu ficar doente? E se eu ficar doente? Hoje você tá bem saudável, mas sua mente vai lá pro futuro. E se eu ficar doente? E se meu marido ficar doente? E se a minha filha ficar doente? Parece que o tempo inteiro a sua mente, o seu coração tá lá 3 meses na frente, 3 dias na frente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou falar. Sabe aquela coisa que você fala, não, eu vou conversar, você vai ver, viu? Me aguarde, porque eu vou falar tudo. Aí passa o dia, você pergunta assim, e aí? Você falou? Não, não falei nada. Você só planejou na sua cabeça aqueles diálogos, você só falou na sua mente, você só planejou a conversa, mas na hora H você não falou nada. Você não falou nada, você não resolveu nada. Resumindo, o ansioso nunca vive o presente. Exatamente isso, Elô. Parece até que você leu aqui, ó. A minha cola. Então vamos lá. Isso que a Elô está dizendo é que eu vou dizer agora, né? Pode ver, a pessoa ansiosa, ela nunca está no tempo real. Ela nunca está no aqui e agora. Por quê? Quando você pensa, e vamos pensar comigo, tá bom? Quando você pensa, você sente, você fica o tempo inteiro lá no passado ou lá no futuro, isso gera o quê? Uma ansiedade. Então, às vezes, você tem que resolver alguma coisa lá no futuro, que vai ser essa reunião, ou uma pessoa que você tem que conversar, uma situação que você tem que acertar, e você fica o tempo inteiro, eu vou falar, eu vou fazer, e isso você é tomado, aí você não dorme, porque você está ansioso, porque você tem que resolver, porque você tem que falar. Aí, o sentimento, aí junta tudo, o que você pensa e o que você sente. Então, os seus pensamentos, eles ficam no futuro ou no passado e emocionalmente te traz esse pânico, essa insônia, aí você não dorme, aí você fica desesperada, aí você fica triste, aí do nada o seu coração começa a acelerar, você parece às vezes estar tendo um treco e não, isso é só a ansiedade. E por que que isso acontece? Isso acontece, muitas pessoas, elas têm dificuldade de viver o aqui e agora. É por isso que a mente dessas pessoas ficam sempre no passado ou no futuro. Porque elas têm dificuldade de viver o hoje. Elas têm dificuldade de viver o agora. E o que acontece? Ellen, mas como que isso funciona no meu coração? Como que a minha emoção lida com isso? Para pensar comigo, gente. Se você se identificou com o que eu estou dizendo aqui e você sacou, você percebeu, você é uma pessoa que você fica sempre presa ou no passado ou no futuro. O que acontece quando você é uma pessoa que é fixa, você está sempre presente ou no passado ou no futuro? O que acontece? Diante do passado e diante do futuro, nós não podemos fazer nada. Então, que sentimento que me gera quando eu estou no passado ou quando eu estou no futuro? Um sentimento horrível de impotência. Percebe? Porque diante do meu passado eu sou impotente. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E diante do meu futuro, eu também não consigo antecipar como vai ser aquela conversa, como vai ser aquele acerto de contas. Eu não tenho como eu prever isso, eu não sei como vai ser, porque eu não consigo fazer nada. Eu sou impotente em relação ao dia de amanhã, em relação ao futuro. E diante da impotência, o que você sente? Eu vou dar um exemplo para vocês agora para facilitar o seu entendimento da ansiedade, ok? Desse sentimento de impotência que é a ansiedade.
Imagina vocês, tá? Eu vou contar agora, eu vou explicar para vocês o que é uma situação de impotência. Imagina vocês estão aqui, né, me assistindo, então vocês estão aqui na minha casa comigo, ó, meu apartamento. Imagine vocês que eu tô aqui com a minha filha, só eu e ela tem 1 ano e 9 meses, uma molequinha ainda, molequita, pititica. Imagina eu e ela aqui na minha casa, meu marido saiu e entram uns 2 homens armados aqui no meu prédio e eles entram aqui na sala da minha casa. Eles entram exatamente nesse lugar. Imagina o que eu não vou sentir com 2 bandidos dentro da minha casa armados, 2 homens armados. Eu vou explicar para vocês o que eu vou sentir. Diante de 2 caras entrando aqui na minha casa armados, o que eu vou sentir? Pânico, medo, desespero, taquicardia, eu vou começar a transpirar, eu vou entrar em desespero, eu vou começar a ficar ofegante, eu vou começar a ficar desesperada, o meu pensamento vai começar a ficar acelerado, que eu vou falar assim, o que eu faço? Eu grito? Então, se eu gritar, será que o vizinho escuta? Será que vai inibir eles? Ou será que eles vão me matar mesmo se eu gritar? O que eu faço? Eu ligo para alguém? Eu pego o celular e finjo que eu estou ligando para alguém? Mas e se eles pegarem e perceberem que eu liguei o celular? Como que eu vou fazer? Eu tampo a boca da minha filha? Eu coloco ela no peito para mamar, para ela não gritar, para ela não chorar? O que eu faço? A minha mente vai a milhão. Eu não sei se vocês perceberam, mas o sentimento de impotência é o que você sente quando você está ansioso. Entende? Então, e por que você sente tudo que a impotência traz para uma pessoa, né? Gera em uma pessoa? Porque diante do seu passado e diante do seu futuro, você é impotente. Então, gente, vocês percebem que esse sentimento, esse desespero, esse pânico, taquicardia, você fica ofegante, o que isso acontece? O que isso representa? Exatamente o sentimento de ansiedade. Fez sentido para vocês? E então, por que a ansiedade gera tanto mal-estar? Por que a ansiedade gera taquicardia, gera a pessoa fica ofegante, mexe no físico dela? Porque ela se depara com um sentimento de impotência. Recapitulando, por que impotência? Se você é uma pessoa que você vive no passado ou você vive no futuro, esses são 2 tempos que você não tem controle nenhum. Então, o que acontece? Como você não tem controle nenhum sobre esses 2 tempos, você se sente impotente. E a impotência é que te faz sentir todos esses sentimentos horrorosos que a ansiedade gera em uma pessoa. Fez sentido para vocês? Eu tentei explicar de uma maneira bem simples, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu sinto tanta coisa, eu não consigo nem nomear o que eu sinto, né? Diante da ansiedade. Às vezes eu acho que eu tô passando mal, às vezes eu acho que eu tô dando um piripaque mesmo, mas porque a pessoa ela sente tudo isso, porque diante desse caos, diante desse assalto que eu tô dizendo para vocês, eu ia sentir todo esse desespero, eu ia ter um ataque do quê? De ansiedade, né? Se você parar pra pensar, né? Porque a gente ia sentir todos os sintomas, todos os sentimentos, todos os pensamentos da ansiedade. Então, o que eu tô querendo dizer para você é que se você é uma pessoa que hoje está sofrendo demais com a ansiedade, o que eu quero que você entenda, o que está fazendo você sentir toda essa angústia, toda esse taquicardia, todo esse medo, todo esse desespero, é esse sentimento de impotência que você está vivendo diante do que? Do seu futuro e do seu passado. Mas, Ellen, como que eu posso resolver essa situação? O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para não viver mais com essa angústia, com essa ansiedade, com esse desespero, até mesmo com esses sintomas físicos? Você precisa estar no aqui e agora. Você precisa viver o hoje. Olha, eu vou dar só um exemplo para você. Você já passou por essa situação? Um exemplo. Você precisa resolver uma situação na sua vida e você está desesperado. Um exemplo, você tem uma apresentação ou uma reunião ou a conversa com alguém que você precisa resolver do seu relacionamento amoroso, alguma situação que você precisa tomar uma atitude, que você está com receio, você não está sabendo lidar, o que você vai falar, tal. O que acontece? Você está com muito medo, está com medo, está aquele apavorado e tudo mais. Aí, o que acontece?
Você fica angustiado e essa conversa vai acontecer, de novo, vou usar quinta-feira como exemplo, na quinta-feira. Então você não dorme, você fica desesperado, aquela situação parece uma situação gigante, parece um monstro gigante que você vai ter que encarar, que vai ser muito difícil. Aí o que acontece? Chega de quarta para quinta, a hora da reunião, 3 horas da tarde. Na hora dessa conversa, 3 horas da tarde. A hora que você chega para resolver o problema, parece que a situação é tão pequena. Parece que é tão pequeno. Você fala, nossa, eu não acredito. Eu sofri tudo isso por causa disso? Eu desesperei, eu fiquei com medo, eu fiquei desesperado, não dormi à noite, transpirei, tive taquicardia, tive um monte de coisa. E na hora foi tão simples, foi tão fácil, foi tão de boa, ou então foi ruim, foi triste, mas não foi desesperador como eu pensei. O que eu quero dizer para você, quando você está no tempo real, o sentimento de impotência vai embora e o desespero também. É por isso que parece que você vai dormir e à noite o seu problema ele é gigante. A hora que você acorda, que é a hora que a impotência vai embora, porque é o dia que você pode resolver, parece que o problema diminui. Por quê? Porque aí o sentimento de impotência foi embora. Isso já aconteceu, dá até raiva de ter sofrido aquilo tudo. Exatamente isso, Rosane. Vocês também se identificam como a Rosane? Parece que é gigante o teu problema na hora que você está dormindo. Você fica fantasiando e perde até a noite de sono. E a hora que virou o dia, parece que o problema era tão simples. E como faço para viver o tempo real? É exatamente isso que a gente vai falar, Thaís. Que bom que vocês estão se identificando. Minha irmã falou que isso é verdade. Que bom, Jefferson, que ela está identificando, que agora a gente vai apontar agora para a solução desse problema. Mas, Ellen, você pode ser sua pergunta, né? Sim, dá uma raiva e depois chega até da vergonha da gente mesmo, exatamente isso. Se você percebe que a ansiedade que tem feito tanto mal para você é porque o seu coração tem dificuldade de viver o aqui e agora, é porque a sua mente tá lá atrás, lá no passado, ou porque a sua mente tá lá no futuro e você é impotente diante desses dois tempos, o meu convite para você é que você viva o aqui e agora. Se você parar para pensar, é muito mais fácil viver o hoje do que o ontem e do que o futuro, que nem eu e você sabemos se a gente vai viver, né? Mas por que as pessoas, pode ser a pergunta, mas Anne, por que eu tenho tanta dificuldade de viver o hoje? Pode ser que nessa live você descobriu que você tem dificuldade de viver o aqui e agora. O que leva, o que pode estar ocasionando, o que gera em você, qual dificuldade que você tem que está arrancando você do tempo real, que está te jogando para o passado ou está te levando para o futuro, mas está impedindo você de estar no aqui e agora. Eu vou te dar um exemplo, para ver se você se identifica, se você tem dificuldade em viver o aqui e agora, tá? Você é uma pessoa, um exemplo, que quando parece que está tudo meio que resolvido, você já resolveu as coisas que tinham que resolver na sua casa, você está lá de boa, parado, tranquilo, nessa hora parece que te dá uma inquietação? Parece que te dá uma inquietação no coração? Parece que você tem dificuldade de ficar parado? Dá uma inquietação. Tem horas que se alega, não é? Sabe o que é, Ellen? Porque esse pessoal da minha casa deixa tudo para eu resolver. Mas às vezes, tudo já está resolvido na sua casa. Você já fez todas as coisas, passou um anjo lá na sua casa e fez com que todo mundo se organizasse e arrumasse a casa. Mas aí a hora que você percebe, tá tudo bem, mas aí você começa a ficar inquieto, você começa a caçar coisa para fazer. Parece que você não consegue ficar parado, parece que você não consegue ficar parada. Você tem que arrumar coisa para fazer. Parece que você fica tão inquieto, é tão desesperador ficar ali parado, sem fazer nada, sem ter o que pensar, que você começa a caçar um monte de coisa para fazer. Tem pessoas que elas precisam do barulho, elas precisam estar no meio de gente toda hora, parece que a pessoa não consegue ficar em casa quieta. Ela precisa estar no meio de barulho, no meio de gente. Faz limpeza em casa, minha irmã falou. Ixi, ó, então fala pra ela vir aqui em casa me ajudar. Mas muitas pessoas é exatamente o que a irmã do Jefferson passa. Fica limpando a casa sem parar. Por quê? Tá tudo bem, mas a pessoa começa a limpar a casa. Aí tá tudo bem, tira lá do guarda-roupa aquelas roupas de frio que você nunca usa se você mora aqui no interior de São Paulo, você não deve usar. E aí começa a lavar essas roupas, começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Você tem dificuldade
de parar tudo. Sabe por quê? Quando você para tudo, você entra em contato com o hoje, com o aqui e agora, com o que você está sentindo hoje. Então, se você tem dificuldade do silêncio, um exemplo, a hora que você parece que seu dia fica tudo bem, a hora que você vai dormir, sua mente ela é contaminada por 1 milhão de pensamentos. Por quê? Nessa hora é a hora que todo o silêncio acaba. Aliás, é a hora que o silêncio começa. É a hora que todo o barulho acaba. E é a hora que você entra em contato com você, com o agora, com o seu tempo real, que ali é você e seu travesseiro. E muitas pessoas nesse momento começam a pensar em um monte de coisa. Pensa, pega o Instagram, começa a ver um monte de vida de pessoas, de famosos que nem te interessa e de repente você está sabendo a história de todos os artistas. Você nem se importa, você começa a entrar na vida dessas pessoas. Você sabe quando eles foram no dentista, você sabe quando o outro teve filho, você entra, você mergulha, você começa a se alimentar da vida dos outros, porque você quer fugir da sua. Você está querendo fugir do quê? Da sua vida. Você está querendo fugir de entrar em contato com a sua vida real, com o aqui e agora. Então, se isso acontece com você, se você percebe que você precisa sempre fugir, que tá tudo uma angústia para você, para tudo e pensa, esse silêncio está te trazendo essa angústia, porque esse silêncio te traz a sua vida real. Esse silêncio traz o hoje, traz o aqui e agora, traz a segunda-feira, traz o seu dia, o seu presente. Mas, Ene, por que é tão doloroso isso? Então você pode ficar pensando. Mas por que a sua mente faz com que você fique agora aqui? Tenha dificuldade de viver o hoje? Porque às vezes no aqui e agora, no hoje, você vai entrar em contato com a pessoa que foi embora. Às vezes entrar em contato com o agora é entrar em contato com a pessoa que foi embora. É entrar em contato com a pessoa que vai embora, que você vai perder. É entrar em contato com o medo que você está sentindo. É entrar em contato que você não está satisfeito com a profissão que você escolheu. É entrar em contato com a tua realidade. O hoje, o aqui e agora é a tua realidade. E muitas vezes pode ser, aqui como o Fabinho disse, quando o teu passado é melhor do que o futuro ou do que o presente. Foi isso que você disse, né? Deixa eu só ler aqui que o meu amigo falou. E se o nosso passado era melhor do que o nosso hoje? Exatamente isso. Aí muitas pessoas ficam presas nesse passado, que era melhor ou que era pior, mas não vivem o hoje. A pessoa ela não dá conta, ela não consegue entrar em contato com o hoje, com o aqui e agora. E aí alguém me perguntou aqui, né, se tinha a ver com a procrastinação. A procrastinação é a única... A pessoa ela procrastina porque ela não consegue viver o hoje, o aqui e agora. Entende? Por que a pessoa procrastina? Ela tem o tempo de fazer aquilo hoje, mas ela não faz. Ela tem dificuldade de viver o hoje. Ela tem dificuldade de fazer o aqui e agora. É por isso que ela procrastina. Ela joga só naquele tempo que ela pode, que é o futuro. Que aí chegou esse futuro, tem que ter um outro futuro em diante, além. Percebe? Se você procrastina, eu fiz uma live sobre isso. Se é a primeira vez que você está aqui, ó, assiste ela depois, tá bom? Tem aqui no Instagram e também no YouTube. Ou entrar em contato com um ser maligno que a pessoa sabe que é, mas a pessoa não quer mudar. Exatamente, Ed. Muitas vezes entrar em contato com o seu eu é o quê? Isso que o Ed está dizendo. Você entrar em contato com o quê? Com o erro que você cometeu, com aquilo que você falou e você se arrepende, com a escolha profissional que você não fez, com a escolha profissional que você fez. É exatamente isso, é falar, é entrar em contato com aquilo que você não quer ver, com as suas falhas, ou muitas vezes a falha e o problema, o mal que as pessoas que você ama acabaram fazendo com você. Sofremos vivendo no passado e enfrentando o presente também. O que é certo fazer então para viver melhor? A Márcia está perguntando. Márcia, você só vai conseguir viver bem, eu e qualquer pessoa que está aqui comigo hoje,
quando você conseguir, quando a gente conseguir, quando você conseguir viver o aqui e agora. Sabe por quê? Mesmo que sejam coisas ruins, no aqui e agora você pode mudar. Sabia? Amanhã ou ontem não tem como a gente saber se isso vai acontecer, mas o dia da mudança é o hoje, o dia da mudança é o agora. Então, para você se livrar desse sofrimento, para você se livrar dessa angústia, desse mal-estar que a ansiedade tem gerado no seu coração, a primeira coisa que você precisa compreender, você está sofrendo esse mal porque você está com dificuldade de viver o seu tempo real. Então, para você se livrar desses pensamentos, para você se livrar de todos esses sintomas físicos que você sente diante da ansiedade, o meu convite para você em todo momento é você trazer o seu coração para o tempo real. Eu tô aqui agora? Se questione sobre isso, sabe? Porque às vezes vai passando o dia a dia aí, você nem se percebe, você nem se escuta, mas muitas vezes você viveu 24 horas do seu dia e só meia das 23 horas e meia você estava em outro lugar, em outra vida, em outra situação e nunca no seu tempo real. Então, tem pessoas que falam assim, eu fujo porque era muita dor e muito sofrimento. Só que fugir não vai resolver esse problema. Agora, encarar essa situação, você vai conseguir ter habilidade, você vai conseguir resolver. Lembra? No tempo real nós temos capacidade. Nós não somos mais tomados pela impotência, entende? Então, o que tem gerado no seu coração começou a ficar ansioso. Eu queria que a gente começasse a pensar agora nessa solução, né? Tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui, só que como eu tinha que concluir um pensamento, eu não queria perder, tá bom? Vamos lá. Eu só consegui entender os meus sintomas depois de fazer terapia com psicóloga. Eu tinha todos os sintomas que você falou. Então, Sara, muitas pessoas não sabem sobre os sintomas da ansiedade. É por isso que no começo da live eu foquei bastante sobre o que a pessoa pensa, sobre o que a pessoa sente, para facilitar essa identificação. Mas muitas pessoas não sabem mesmo, viu? Ellen, a procrastinação gera ansiedade? Sim, gera ansiedade. Porque a procrastinação é quando você joga tudo lá pra frente, ou seja, você não tá no tempo real, então vai gerar ansiedade. Saiu do tempo real, você vai ser coberto pela ansiedade. Eu sofro muito de ansiedade e fico achando que vou passar mal. No entanto, num assalto de verdade com arma na cabeça, eu fiquei super calmo. Olha isso, Ed, que experiência interessante. Eu passo por isso todo dia, a Divona tá dizendo... E como faço para viver no tempo real. Então, Thaís, respondendo aí sua pergunta, para se ter resultado diferente é preciso ter atitudes diferentes e somente o presente é possível fazer isso. Exatamente isso. Mariana, exatamente isso. Estou treinando parar de procrastinar, essa coisa chamada ansiedade, tentando dar nome às emoções, lutando um dia de cada vez. Excelente, Rosane. A realidade, o tempo presente, escorrem tudo. Exatamente isso. Então, gente, qual é o meu convite para você? Vamos agora resolver essa história da ansiedade, tá? Vamos pensar agora na prática. Como você pode pôr na prática isso que você compreendeu hoje a respeito da live, né? Na live a respeito da ansiedade. Se você identificou, né, que a sua mente, o seu coração está sempre no passado, ou sempre no futuro, você é tomado por um sentimento do quê? De impotência. Por quê? Diante do passado e do futuro, todos nós somos impotentes, não tem o que ser feito, não tem o que fazer. Não há nada nesse mundo que faça você alterar o passado ou mexer no seu futuro, não tem. Então, qual é o meu convite para você? Para você deixar de viver essa vida nessa ansiedade, nesse desespero, nesse ataque cardíaco, nesse transpirando e ofegante. Traga a sua emoção, faça esse exercício de trazer a sua emoção, os seus pensamentos, trazendo o seu coração para o tempo daqui e agora. Um exemplo, você está na sua casa de boa, começou a pensar muito, na hora, para e pensa, o que eu estou pensando? Olha eu lá no passado, bem que a Ellen falou, né? Eu fico só no passado, eu fico só no futuro. E sobre esses tempos, eu não posso fazer. O que eu tenho para hoje? O que eu tenho hoje? O que está acontecendo hoje?
Começou a ficar ansiosa na sua casa? Ai, meu Deus, e aí, como a irmã do Jefferson falou, começa a fazer um monte de faxina? Nessa hora, para e pensa. Do que eu tô fugindo? Por que eu tô querendo fugir do tempo real? Por que eu tô fugindo do aqui e agora? O que tem aqui agora que tá me fazendo fugir? Entra em contato, sabe? Quando você conseguir enxergar o que está acontecendo, você muda. Lembra como eu sempre digo para vocês, né? Dá o nome certo, traga a verdade para a situação, traga a realidade. Quanto mais você estiver aqui, presente, no aqui e agora, você vai deixar de sentir essa ansiedade, esse pavor, esse medo, esse desespero, porque você vai estar num tempo que você vai ter possibilidade de agir. Você não vai ser mais, você não vai estar mais com as mãos amarradas. Você não vai estar mais impotente, porque a impotência é a sensação de impotência que traz esse desespero. Tenho usado a frase, o que eu posso fazer agora? Exatamente isso, Nanda. E o meu convite para você que está assistindo essa live, como isso acontece muito no teu automático, pode ser que você nem perceba que de 24 horas do dia você está presente 15 minutos. Se policie mesmo, sabe? Se pergunte o tempo inteiro, eu tô aqui? Eu tô no aqui agora? Porque às vezes você vai estar numa sala com a sua família, conversando, e você pode estar no seu celular. Você não vai estar lá no aqui agora. O celular é ficar vendo um monte de coisa, você está perdendo o que está acontecendo no aqui agora. Entende? Você está perdendo o que está acontecendo no aqui agora. Então, você percebeu que está com muita necessidade de ficar focada no celular, toda hora você precisa espairecer, você precisa estar em outro momento, larga isso e fala assim, eu preciso estar aqui agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse jantar, então eu vou ficar com as pessoas que estão aqui. Senão você vai estar sempre com as pessoas que não estão aqui, que estão em outro lugar, e você nunca vai estar vivendo o que você tem que viver agora, no presente, no aqui e agora. Quem está aqui? Eu estou com 5 amigas aqui, eu vou estar com elas aqui. As que não estão aqui, eu vou depois conversar com elas, mas enquanto eu tenho gente aqui, eu tenho que estar aqui e agora. Tem pessoas que têm 5 amigas aqui e ficam conversando com aquela que não está. Ou seja, você não está aqui agora, você não está nessa mesa, você não está jantando com essas pessoas, você não está presente no tempo real. E não é porque suas amigas são chatas, tá? Não é porque seu marido é insuportável, não é por isso. É porque você tem dificuldade de viver o presente. Você tem dificuldade de viver o aqui e agora. Porque existem coisas dentro do seu coração que você está fugindo, que você não está querendo encarar. E muitas vezes são coisas ruins e muitas vezes são coisas boas. Às vezes você está sendo dominado pelo amor sujo, você começou a arrancar as coisas ruins da sua vida e está ficando tudo bem. E o estar tudo bem te deixa apavorada. Entende? Então você quer fugir porque você não quer entrar em contato com o que é bom na sua vida também. E pode ser essa a tua realidade, mas traga o seu coração para aqui agora. Tô com a N porque não sou boba. Não façam hoje o que podem fazer amanhã. Ótimo, reorganizar os pensamentos. Exatamente isso, Marcela. Então, tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Eu queria muito que você começasse a adquirir esse hábito, que fosse um hábito seu se questionar, trazer o seu coração para a realidade. Eu tô aqui, o que eu tô fazendo? O que eu posso fazer agora? Você tá com um problema? Resolva ele, o que você pode resolver agora? O que eu posso resolver agora? Eu posso resolver até aqui agora. O resto é só amanhã. Então, centra o seu pensamento no que você tem que fazer agora. Muitas pessoas ficam focadas tanto no que tem que fazer amanhã e não faz o que tem que fazer agora. Entende? Fica tão preocupado de amanhã não dar conta que hoje o seu dia passa preocupado que você não dá conta do que você tem que fazer hoje. Então, traga sua mente para o hoje. Se policie, sabe? Traga sua mente para agora. A cada situação, a cada minuto, a cada hora, você estará ali e não daqui uma hora. Exatamente isso. Traga, é agora, é o hoje, é esse minuto. Agora é 7h42. Eu tô aqui, 7h42. O que eu tô vivendo agora? Se questione, traga o seu coração pro aqui e agora. Porque o seu coração, se você vive ansioso, ele nunca está no tempo real. Então você precisa habituar ele a estar aqui. Começou a pensar no passado, fala, ó, peraí. Eu não posso resolver meu passado. O que eu posso fazer agora para viver bem?
Ah, no futuro, porque olha, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, porque quando eu mudar de emprego eu vou ser feliz. As pessoas elas ficam antecipando a felicidade delas por um tempo que não existe. O amanhã não existe. Não existe. Ele vai começar a existir amanhã, no pôr do sol. No pôr do sol não, né? Quando o sol começar a nascer. Aí vai começar esse dia. Pode ser que eu e você a gente nem levante amanhã. Eu não sei como vai ser esse dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas muitas pessoas elas transferem tudo para o futuro. Ou canaliza toda a vida delas. Eu deveria ter feito, seria assim. Tem pessoas que, um exemplo, separaram faz 20 anos. E a pessoa vive como se aquela pessoa estivesse na casa dela. Ela não muda os hábitos da casa. Ela vive com aquela tristeza e pensando e remoendo. Ela não separou emocionalmente ainda. A pessoa está tão presente na casa dela, está tão real, porque o passado está real. Então viva o agora. Eu sei que é difícil aceitar as coisas que aconteceram na vida, tá bom? Eu sei que é difícil. Mas é pior você negligenciar o teu presente. Aí você não vive o presente. E aí o que acontece quando o seu presente virar passado, você vai ficar remoendo. Por que eu não me levantei? Por que eu não fiz faculdade? Por que eu não fiz aquele curso? Por que eu não larguei? Por que eu larguei? Porque o que você vive hoje, um dia vai virar passado. E aí é a hora que você quer viver. Sabe aquela frase? Eu era feliz, mas não sabia? É exatamente isso. Então, seja feliz hoje. Seja feliz aqui agora. E às vezes nem fazemos bem uma coisa e nem outra, porque estamos focados no passado e no futuro. É exatamente isso. O futuro será bom se eu fizer o meu presente, será bem feito. Exatamente isso. Pior que é involuntário, mas dá para exercitar se policiando. Exatamente isso, Rosane. Como é algo involuntário, você está habituado, às vezes você tem anos e anos nessa prática de nunca estar no aqui e agora. Por isso que eu estou convidando você a pensar o tempo inteiro. Eu estou no aqui e agora? Se você faz parte do meu Instagram não, do meu Telegram, eu vou mandar algumas mensagens essa semana policiando você. E aí, você está no tempo real? O que você está pensando agora? Quais foram os seus últimos pensamentos? Se você quiser que eu te ajude, que eu facilite esse processo, esse exercício para começar a trazer na sua memória o seu coração para o aqui e agora, participe lá do meu Telegram, que eu vou começar a mandar várias vezes algumas mensagens durante o dia para te lembrar que hoje é agora, que você tem que estar aqui agora, ok? E eu vou te ajudar nessa semana a trazer o seu coração. E se o presente for uma depressão? Ter as duas coisas é uma baita sacanagem. A depressão me corta as pernas e a ansiedade me põe para correr. Então, Ed, mas quando você encara, você não viver o agora, não vai fazer a depressão sair do seu coração. Vai fazer só ela intensificar mais ainda, porque você não vai encarar a situação. Você não vai resolver essa situação que você está passando. Não ver o mal, não entrar em contato com o que é ruim, não muda as coisas. Muitas pessoas é isso, parece que elas não querem ver, elas não querem enxergar o que está acontecendo, porque é tão ruim, então eu não quero enxergar, mas não ver, não enxergar, não vai resolver o seu problema. O seu problema está ali, ele precisa ser visto, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser modificado, e isso é só quando você se permite ver. Tem uma minha filha está com 1 ano e 9 meses agora, e às vezes a gente está brincando de esconde-esconde com ela, e é muito interessante. Ela vai brincar de esconde-esconde comigo e com meu marido, ela pega uma almofada, ela tampa o rosto e ela fala que ela escondeu. Ela acha que só porque ela escondeu o rosto dela, ela não tá me vendo, ela não tá vendo meu marido, ela acha que ela tá escondida e que tá tudo certo. A gente tem que ficar fingindo. Cadê ela? Ela sumiu. Por quê? Ela entrou naquela brincadeira. Por quê? O que ela pensa? Se eu não tô vendo eles não estão me vendo. E é de exatamente isso que você tá fazendo. Parece que se você fingir que você não tá vendo a depressão, é que a depressão não tá lá, mas você tá lá. Então, entende, gente, que fingir que não tá vendo, igual a Maju, ela não vê porque ela acha que como ela não tá me vendo, eu também não tô vendo ela. Mas ela tem 1 ano e 9 meses só. A gente não pode lidar assim com as nossas emoções. A gente precisa encarar, a gente precisa enxergar. O problema, por pior que seja, quando você encara ele, você tem a possibilidade, você tem a capacidade de resolver. O contrário disso gera impotência, que gera todo esse grau de ansiedade que nós conversamos aqui.
Olha que legal, o Ed diz, mas eu luto sim, tenho vencido a cada dia, tô ficando bom nisso. Parabéns, viu? Fico feliz de saber disso. Começar a comprar tem a ver com ansiedade, Ellen? Ela compra roupa toda hora, sim. Sim, porque é essa questão, né? E aí é importante, vai me matar, Eliane. E é importante descobrir isso, porque comer demais também, gastar demais, percebe que ocorre todo um desequilíbrio? Todos esses excessos mostram esse desequilíbrio dessa ansiedade. Alguma coisa está fora. Tem pessoas que ficam dias e dias sem comer. Tem pessoas que comem por 3 dias de refeições. Mas porque também é essa fuga, também é essa necessidade. E muitas pessoas que compram, tá bom? Vou dar só um toque para você. Que compra. Se você compra e fica feliz com as roupas, tudo bem. Agora, se você compra e depois se sente mal por ter comprado e nem usa a roupa que você comprou, você está buscando a culpa. Não é a roupa nova que você está buscando, tá bom? Mas esse aí fica um assunto para uma outra live. Como eu adoro suas lives, tudo dá muito sentido, que bom. Que bom, pessoal, que vocês se identificaram, que bom que ficou fácil essa compreensão. Então, eu preparei para vocês um material, eu fiz algumas perguntas de autorreflexão e até um resuminho de tudo que eu falei aqui. Então, entre lá no meu canal do Telegram e assim que terminar a live, eu já vou colocar lá, tá bom? Aí vocês entrem lá, respondem, tá bom? Tem aquele tempo para você ler, para você estudar. E entre no Telegram que eu vou começar a chamar vocês, convidar vocês pro Aqui Agora durante essa semana, tá bom? Vou fazer só um toque, só uma chamadinha lá, só para você identificar o que você está pensando e trazer seu coração pro Aqui Agora. Minha filha de 9 anos tem dificuldade de ler por conta da ansiedade. Não lê a primeira frase porque quer estar na próxima. Uma boa maneira já de você começar a ensinar sobre a ansiedade para ela, hein? O que ela faz com a leitura é o que muito adulto faz na vida. Gustavo, live muito útil, amei. Ellen, você tá virando o arquétipo de cura. Que legal, fico feliz em saber disso. A cada dia melhor. Que legal, Cissa. Fico muito feliz. Um beijão, viu, Lia? Fico muito feliz, viu, pessoal, com o feedback de vocês. Fico muito feliz dessas nossas segundas-feiras. Como eu disse, para mim é um momento muito legal. Eu amo estar aqui com vocês, de verdade. Para mim, toda segunda-feira eu fico pensando o que eu vou falar, o que eu vou trazer para vocês. E para mim sempre eu tento fazer com o maior carinho do mundo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada de coração. E entre lá no meu Telegram para que você consiga ler e absorver o que nós estamos falando aqui. E nessa semana eu vou estar convidando você para viver o hoje, o aqui e agora. Um beijão para você e viva bem o seu dia, viva bem a sua hora, viva bem o aqui e agora. Um beijão no seu coração.